Olá pessoal, bom dia. Eu estava resolvendo com vocês aí um exemplo de vetores. Um exemplo parecido com o que a gente já fez em sala, mas para a gente estar relembrando aí este assunto. Eu tenho aqui dois vetores se somando, nesse exemplo 1, para mim determinar o vetor resultante. Eu tenho o vetor F1, que o seu valor é de 10 newton, e o vetor F2, que o seu valor é de 11 newton. O F1 está aqui fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal, aqui do eixo X. Tá? Vou colocar aqui X e aqui o eixo Y. Ok, o ângulo é 30 graus. O exercício já deu que o cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,8 e o seno de 30 graus é igual a 0,5. Então isso aqui na verdade é 0,86, mas foi aproximado aqui para 0,8. Ok. Sabemos que esse F1 aqui, devido a ele ter esse ângulo 30 com o componente X, ele vai aqui ser... antes de começar o problema, a gente deve fazer aqui a decomposição dele. Esse vetor F1 vai gerar aqui embaixo, aqui, ó, um vetor nesse sentido aqui, que eu vou chamar ele de F1x, que vai ser igual, para calcular o F1x, a gente vai usar a relação, como aqui o F1, para se projetar aqui em x, ele deve ser, vai amassar o ângulo, se vocês lembrarem da regrinha, amassou, cossenou. Então, quando amassa, você usa o cosseno. Então, o F1 vai ser F1x vai ser igual a F1 vezes o cosseno de alfa. Então, F1x vai ser igual a F1 vale 10, o cosseno vale 0,8. Então, nós vamos ter que o valor F1x é igual a 8 newton. Ok. Então, eu tenho aqui esse vetor, que o F1x vai ser igual a 8 newtons. Ok. Esse mesmo vetor F1, antes de começar ainda a resolver o problema em si, eu devo decompor ele também na vertical aqui, a sua componente no eixo Y. Componente aqui no eixo Y, que vai ser o meu F1Y. Para me calcular aqui o F1Y, ora, se para mim calcular o F1x eu usei o cosseno, o outro sempre eu vou usar o seno. Então vai ser F1 vezes seno do ângulo. Nesse caso aqui vai ficar que o F1y é igual o valor do F1, que continua sendo 10, e o valor do seno, que nesse caso aqui é 0,5. Então o valor para o F1y vai ser igual a 10 vezes 0,5, 5 newton. Então eu tenho aqui que o meu valor do F1y igual a 5 newton. Beleza. Dessa situação, agora a gente pode escrever então de novo, para ficar melhor aqui para vocês. Veja bem, a gente pode escrever só os vetores agora que vão sobrar. Lembrando que quando eu faço a decomposição do meu F1 aqui na vertical e horizontal, agora ele como que se ele deixasse de existir, porque a soma desses dois vetores dá esse. Então eu vou substituir agora vou usar a componente do vetor F1 no lugar dele, então eu não vou usar mais ele. O que vai sobrar para a gente então, eu vou desenhar aqui na segunda situação aqui, daqui agora a gente vai para cá, só com as componentes desenhadas. Eu tenho aqui um vetor F1y de igual a 5 newton. Para cá eu tenho um vetor F
1x igual a 8 newtons. E para baixo eu tenho o vetor F2 igual a 11 newtons. Ok. Então, desse caso aqui, veja que para continuar o meu problema, agora eu tenho 3 vetores para finalizar aí a soma, né? Então, no caso, para continuar aí, eu vou resolver esses dois que estão na vertical. Então, daqui eu vou desenhar mais um esquema para poder ficar bem explicadinho para vocês. No caso aqui é o eixo Y, né, que é o eixo X. Novamente eu vou fazer aqui um outro plano cartesiano, que é o eixo X e que é o eixo Y. Onde que agora, nesse próximo passo, eu vou deixar esse vetor que está na horizontal sozinho aqui, não vou mexer com ele, vetor 8, que tem um valor de 8, né, um F1x, 8 newton. Só que os dois que estão na vertical eu posso juntar ele, porque vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos, simplesmente a gente faz aí, subtrai os valores. Ou seja, vai ficar 11 menos 5, porque eu tenho 11 que está na vertical com a direção, com o sentido para baixo, e para cima eu tenho o vetor 5 newtons. Então, se é 5 para cima e 11 para baixo, eu vou fazer 11 menos 5, e vai sobrar aqui um vetor de tamanho 6, que eu vou chamar ele aqui de F na vertical, FR vertical, vetor resultante na vertical, 6 newton. Correto? Então, esse vetor aqui é o vetor resultante na vertical. Nós temos agora, para finalizar ainda o processo, dois vetores se somando. O vetor resultante da vertical, 6 newton, que está apontando para baixo, e o vetor F1x, 8 newton, que está aqui na horizontal, certo? Para finalizar ainda agora o nosso problema, vamos agora utilizar aí esse novo esquema. Nós vamos fazer um último aqui. Fazer um último esquema. O vetor resultante, então, que vai ter aqui é um vetor que vai somar o vetor F1x, o vetor resultante na vertical. E a gente vai ter, se eu colocar o vetor F1x e o vetor, depois dele colocar o vetor FR aí, vetor resultante, porque a regra que a gente tem aí para 6 newton, esse aqui é o vetor F1x, 8 newton. Fechando aqui o polígono, pela regra do polígono, a gente vai ver que o vetor resultante é um vetor aqui, ó, que vai fechar o triângulo. Esse aqui é o vetor F resultante que a gente está procurando. É um vetor que soma esses dois vetores apenas. E aqui a gente vê que ele forma, como esses dois formam um ângulo de 90 graus, então esse vetor resultante vai ser utilizando o teorema de Pitágoras. Então a gente vai ter, na final aqui, a gente vai ter que F resultante ao quadrado é igual a F1x ao quadrado mais FRV também elevado ao quadrado. Ou seja, vetor F, no caso aí, vetor resultante ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então FRI, passando o quadrado para o outro lado, vai em forma de raiz.
8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Nós temos aqui, para finalizar, vetor f aí resultante é igual a raiz de 100, f resultante é igual a 10 newton. Falando aí de força, né? Ok, então essa aí é a nossa resposta. O nosso vetor ele tem esse módulo e a direção dele é essa daqui. Um vetor na diagonal que tem aí o sentido tanto para baixo como para a direita, certo? Então foi determinado aqui tanto o módulo como a orientação aí desse vetor, né? Que ele é para baixo e para a direita. Bom, pessoal, espero que eu tenha aí ajudado vocês com esse exercício, né? Agora vocês continuem fazendo aí o exercício proposto a vocês, tá? Tanto o exercício de sala, tanto o exercício proposto que tem aí desse capítulo 3, né?